Vamos começar agora uma jornada de autoconhecimento. Nessa jornada nós caminharemos juntos, você e eu. Mas lembre-se, nessa jornada eu não posso caminhar por você. É uma jornada de autoconhecimento, não tem como eu conhecer você por você. O autoconhecimento é um trabalho que nós fazemos, de certa forma, sozinhos. Mas aqui você poderá me usar como espelho. Você usará as minhas palavras como um espelho. As palavras que eu estou usando são barulhos que eu faço com o meu sistema fonador. Nos meus livros, as palavras são desenhos impressos, já que eu fiz tudo no computador. E essas palavras, elas são palavras porque elas despertam memórias, pensamentos, sentimentos, emoções específicos. Por exemplo, o barulho cachorro. Na verdade, cachorro não é um barulho, Cachorro são vários barulhos. Cachorro são vários barulhos. E esses barulhos despertam memórias bem específicas do animal cachorro. Desperta sentimentos baseados nesse animal. Desperta pensamentos baseados nesse animal. Ou em alguma outra experiência que está associada ao barulho cachorro. Assim é com todas as palavras que a gente usa. O que difere uma palavra de um barulho qualquer é essa associação de memórias que a gente traz baseado na nossa experiência de vida. Por exemplo, o barulho firkin. Esse barulho, ele é uma palavra? Firkin. Ou ele é só um barulho? Esse barulho firkin, para muitas pessoas ele é uma palavra. Em norueguês significa 14. Firkin é 14 em norueguês. Então agora que a gente sabe que firkin é 14 em norueguês, então firkin é uma palavra. Uma palavra que desperta as memórias, que em português a gente chama de 14. E a palavra autoconhecimento? Ela desperta quais memórias? Quando eu uso a palavra autoconhecimento aqui, eu não quero exatamente despertar memórias ou pensamentos, ou emoções ou sentimentos. Eu quero mais direcionar a atenção. As palavras também têm essa função. Por exemplo, aquele guarda-roupa. As palavras que eu usei, aquele e guarda-roupa, eu usei para direcionar a atenção para aquele guarda-roupa. E a palavra autoconhecimento, ela vai servir para direcionar a nossa atenção. Direcionar a nossa atenção para nós mesmos. Autoconhecimento não é para a gente, nesse caso, nesse vídeo, não uso a palavra autoconhecimento com o objetivo de despertar as memórias, mesmo que sejam as memórias de você mesmo, as memórias que você guardou de ontem ou de 5 segundos atrás sobre você, sobre seus sentimentos, suas sensações, suas emoções, seus comportamentos, seus pensamentos. Não é isso. O autoconhecimento, nesse vídeo, é para direcionar a atenção. Então, no caso, o autoconhecimento só vai ser possível com a atenção. Sem atenção, não tem autoconhecimento. Então, de certa forma, se o autoconhecimento tem um antônimo, esse antônimo é a distração.
O contrário de autoconhecimento é distração, no conceito que estamos usando aqui no vídeo. E atenção, de certa forma, seria um sinônimo de autoconhecimento. Só é possível autoconhecimento com atenção. E sempre que tiver atenção, terá autoconhecimento. Nessa nossa jornada de autoconhecimento, a gente vai dar um pulinho na Grécia Antiga. Os gregos, eles acreditavam em vários deuses. Eu não sei se os gregos simplesmente imaginavam que existiam esses vários deuses, ou se eles percebiam aspectos da natureza e aspectos de si mesmos e chamavam esses aspectos de deuses, ou se realmente esses deuses existiam, ou existem até hoje. Mas chegou até mim, até nós, que os gregos antigos acreditavam em vários deuses. Um desses deuses, Apolo, o deus do sol, o deus da sabedoria, das previsões e de muitas outras coisas. Os gregos construíram um templo para Apolo na cidade de Delfos. Nesse templo, se eu não me engano, acho que é no portal de entrada, estava escrito: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo é autoconhecimento. Autoconhecimento no templo do Deus do Sol, o Deus da sabedoria, das previsões e de muitas outras coisas. Autoconhecimento. E nesse templo também tinha um oráculo. E os gregos acreditavam, não sei se todos, né, mas chegou até mim que os gregos acreditavam que Apolo falava através dessa oráculo. E muitas pessoas, governantes, generais, iam conversar com essa oráculo. E em uma das conversas, a oráculo disse que a pessoa mais sábia de toda a Grécia era Sócrates. Sócrates. E eles resolveram avisar Sócrates. Ô Sócrates, você sabia que você é a pessoa mais sábia de toda a Grécia? Sabia não? Estou sabendo só agora. Mas por que Sócrates foi considerado a pessoa mais sábia da Grécia? Sócrates também se fez essa pergunta. E para responder a essa pergunta, Sócrates conversou com muitas pessoas. Conversou com os políticos, os poetas, os filósofos, os soldados, os velhos, os jovens. E ele percebeu que as pessoas geralmente possuem muito conhecimento, muitas habilidades. Mas ele reparou também em uma tendência. As pessoas não conhecem os próprios limites. As pessoas ignoram e ignoram que ignoram. As pessoas não sabem que não sabem. Mas Sócrates era diferente nesse ponto. Sócrates sabia que não sabia. Sócrates conhecia os próprios limites. Conhecer os próprios limites é autoconhecimento. Sócrates foi considerado a pessoa mais sábia da Grécia por causa do autoconhecimento. E aquela frase que tinha no templo de Apolo, conheça-te a ti mesmo, Sócrates também a proferiu, só que ele deu uma personalizada. Ele disse: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e seus deuses. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e seus deuses. Tem várias interpretações possíveis para essa frase. E eu vou colocar 3 interpretações possíveis aqui. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e seus deuses. Sócrates pode querer dizer com isso que, através do autoconhecimento, nós conheceremos algo que está além de nós, que ele chamou de universo e deuses.
Ou então que, através do autoconhecimento, nós perceberemos que nós somos o universo e seus deuses. Ou ainda que, através do autoconhecimento, nós conheceremos as nossas ilusões. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e seus deuses. Isso me lembra uma história indiana. Todos os humanos eram deuses, mas estavam abusando de sua divindade. Os outros deuses fizeram reunião e decidiram tirar a divindade da humanidade. Mas onde escondê-la? Onde esconder a divindade da humanidade? Ah, vamos colocar no topo da montanha mais alta. Não. Um dia o ser humano vai escalar essa montanha e encontrará sua divindade. Ah, então vamos jogar nas profundezas do oceano. Não, um dia o ser humano vai mergulhar até as profundezas do oceano e encontrará sua divindade. Ah, então vamos jogar no espaço. Não. Um dia o ser humano vai viajar pelo espaço e encontrará sua divindade. Um Deus que estava mais quieto. Vamos colocar, esconder a divindade dos humanos dentro dos próprios humanos, de forma que para uma pessoa encontrar a sua divindade, ela precise driblar as ilusões, os conhecimentos e o ego. E assim foi feito. Para uma pessoa encontrar a sua divindade, ela precisa driblar as ilusões, os conhecimentos e o ego. Mas como driblar as ilusões? Tudo que existe, existe. Tudo que existe, existe do jeito que existe. Tudo que existe, existe do jeito que existe, não interessa o que seja. Tudo que existe, existe do jeito que existe, enquanto existir, não interessa o que seja. Vou repetir. Tudo que existe, existe do jeito que existe, enquanto existir, não interessa o que seja. Até aí não tem ilusão nenhuma. Tudo que existe, existe do jeito que existe, enquanto existir, não interessa o que seja. Tudo é real enquanto si mesmo. Toda mentira é real enquanto mentira. Toda ilusão é real enquanto ilusão. Todo holograma é real enquanto holograma. Todo pensamento é real enquanto pensamento. Toda memória é real enquanto memória. Todo sentimento é real enquanto sentimento. Toda sensação é real enquanto sensação. Toda crença é real enquanto crença. Todo achismo é real enquanto achismo. Toda conclusão é real enquanto conclusão. Toda convicção é real enquanto convicção. Todo conhecimento é real enquanto conhecimento. Toda percepção é real enquanto percepção. Toda matéria é real enquanto matéria, independente do que uma matéria seja. Tudo é real enquanto si mesmo, independente do que é, independente da natureza, independente da forma da existência. Tudo é o que é. Ponto. Até aí não tem ilusão. A ilusão vai surgir quando nós atribuirmos falsos valores. Quando a gente der um valor para uma existência como se essa existência fosse algo diferente. Por exemplo, se eu considero que meu pensamento
é mais do que um pensamento, eu já estou pisando no terreno da ilusão. Se eu achar que meus achismos são uma realidade fora dos meus achismos, é uma ilusão. Estou pisando no terreno das ilusões. Se eu considerar que você é um alienígena, só porque eu imaginei que você é um alienígena, então eu estou iludido. Eu estou tratando a minha imaginação como se fosse algo além da minha imaginação. Se eu começar a achar que tem uma Ferrari dentro desse guarda-roupa, só porque eu imaginei que tem uma Ferrari dentro desse guarda-roupa, então eu estou iludido. Se eu achar que alguém gosta de mim só porque eu consigo criar situações imaginárias de que essa pessoa gosta de mim, então eu estou no terreno das ilusões. É interessante deixar claro que a palavra não é a coisa. Se eu achar que a palavra é a coisa, eu também estou iludido. Existe uma confusão aqui, muito devastadora, que é: nós damos o mesmo nome para coisas diferentes. Por exemplo, aquela coisa atrás de mim, a gente dá o nome de guarda-roupa. Mas a memória que eu tenho daquela coisa, eu também chamo de guarda-roupa. É bom ficar atento a isso porque pode gerar uma confusão. Por exemplo, se Deus existe, Deus vai ser chamado de Deus. Mas se eu imaginar alguma coisa e chamar... Mas se eu imaginar alguma coisa e chamar essa coisa imaginada de Deus, Deus é o quê? É o que existe fora da minha imaginação, ou Deus é o que existe dentro da minha imaginação? As duas coisas estão sendo chamadas de Deus. Tanto o que eu imagino que é Deus, quanto se existe um Deus que exista de fato além da minha imaginação. Mas se eu considerar que essa coisa que eu imaginei existe fora da minha imaginação só porque eu imaginei que ela existe fora da minha imaginação, então eu estou iludido, porque eu estou tratando a minha imaginação como se fosse algo além da minha imaginação. Ilusão. E como é que a gente dribla isso? Permaneça atento. Coloque cada coisa em seu devido lugar. Pensamento é pensamento, sentimento é sentimento, emoção é emoção, imaginação é imaginação, cálculo é cálculo, plano é plano, sonho é sonho, percepção é percepção. Deixe cada coisa em seu lugar. Não atribua falsos valores. Mesmo que você ache que vai se sentir mais seguro, por exemplo, você pode considerar que você vai para o paraíso se você acreditar que essa coisa que você imaginou e chama de Deus existe. E você pode achar que você vai para o inferno se você saber que sua imaginação é só sua imaginação. Mas permaneça atento. Deus vai te entender. Na verdade, eu acho que Deus não quer que você se iluda. Não se engane. Não se engane por medo ou ambição. Ambição de ir para o paraíso ou medo de ir para o inferno. Não precisa se enganar. Deus não quer que você se engane. Ele quer que você fique na verdade. Só a verdade liberta. Não seja um hipócrita. Mas para a gente não debater muito sobre a palavra Deus, que vai envolver muitas questões pessoais, talvez de você e de mim, e atrapalharia nosso processo agora, porque vai te gerar um incômodo e provavelmente você vai desligar o vídeo. Vamos passar adiante, né? Vamos para o conhecimento.
como driblar os conhecimentos. Todo conhecimento é real enquanto conhecimento. Mas qual é a natureza do conhecimento? O conhecimento existe enquanto o quê? Se eu perder todas as minhas memórias, qual será meu conhecimento? Provavelmente nenhum. Se eu não lembrar de nada, eu não tenho conhecimentos. Então, o conhecimento existe enquanto memória. E a gente vai para a escola, estuda um monte de coisa, e essas coisas que a gente estudou se tornam nosso conhecimento. Mas se a gente perder a memória, o que geralmente acontece na hora da prova, a gente perdeu o conhecimento. O conhecimento é limitado porque a memória é limitada. O conhecimento é limitado porque o pensamento é limitado. O conhecimento é limitado porque a percepção é limitada. A gente enxerga, a gente escuta, a gente tem os sentidos que a gente tem. Esses sentidos viram memória, são nossas experiências de vida. Esse processo que acontece de pensamento, que associa memórias, vai gerando conhecimentos. Por exemplo, uma palavra é isso. Por exemplo, guarda-roupa. Guarda-roupa é um barulho. E aquela coisa lá, a gente tem acesso através do olho. O barulho guarda-roupa a gente tem acesso através da audição. Só que a gente, o cérebro, talvez, a mente, o pensamento, associa o barulho guarda-roupa à imagem que a gente enxergou. Então, um barulho foi associado a uma imagem. Guarda-roupa é aquilo. E não aquilo é uma porta. Aquilo a gente associou ao barulho porta. Associação da memória da audição com a memória da visão. A gente enxerga, o enxergar vira memória. A gente escuta, o escutar vira memória. Lá dentro associa a memória gerada pela audição com a memória gerada pela visão. A gente dá nomes. É isso. É assim que a gente dá nome para as coisas. Associação de memórias. E essas associações de memórias é o corpo de conhecimento individual que a gente cria. E quanto mais complexa for essa associação de memórias, mais memórias serão requisitadas para garantir a verdade desse conhecimento. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que é para dar um cheque. Difícil dizer que é um cheque mate, mas é no mínimo um cheque. Sabe o cheque do xadrez, quando o rei é ameaçado? No caso aqui, o rei são os conhecimentos. Vamos ameaçar os conhecimentos com uma pergunta. A pergunta é: como a gente pode ter certeza de que tudo que existe não começou a existir agora, inclusive tudo que a gente lembra e pensa e acha? Tudo que existe, a proposta é: tudo que existe começou a existir exatamente agora. A existência já começou a existir comigo fazendo esse vídeo e com você assistindo esse vídeo. E tudo que a gente lembra, que a gente estava fazendo antes de vir para esse vídeo, tudo isso, todas essas memórias, também começaram a existir agora. Todos os conhecimentos, todas as experiências de vida que você acha que você teve, na verdade você não teve. Simplesmente você começou a existir agora com todas essas memórias. De certa forma, então, tudo isso seria uma ilusão.
Mas não estou falando que essa é a verdade. É só um cheque para a gente visualizar o que é o conhecimento. Que o conhecimento existe enquanto nossas memórias. Tanto que se a gente perceber tudo e não lembrar de nada, a gente não vai ter conhecimento sobre esse tudo. Embora a gente possa ter uma ciência, estar ciente desse tudo. Então, como se dribla os conhecimentos? O primeiro passo, o primeiro ponto, é saber que os conhecimentos são limitados. Você não sabe de tudo. Isso prova que os conhecimentos são limitados. Você não conhece tudo. A ciência prova que o ser humano não sabe de tudo, que o conhecimento é limitado. A ciência está sempre atrás de novos conhecimentos. Se a gente está atrás de novos conhecimentos, é porque estamos tentando superar algum limite. Ou seja, o conhecimento é limitado. A gente adquire conhecimento a partir das percepções e dos pensamentos. As percepções também são limitadas. A gente não consegue perceber tudo. Aí a gente pega esses fragmentos do que a gente percebe, faz as associações plausíveis e possíveis. E aí nós transformamos em conhecimento. Por exemplo, a gente não consegue perceber como que a física de Einstein se relaciona com a física quântica. A gente não consegue ter essa percepção. Se a gente conseguisse perceber essa relação, a gente já teria avançado na física. E os pensamentos também são limitados. Não só pelo fato de que a gente não consegue lembrar de tudo. Os pensamentos são produtos das memórias. Por isso que a gente estuda. Se a gente não estudar, a gente não tem memória. Se a gente não tem memória, a gente não consegue pensar sobre. Então, para a gente pensar, a gente tem que ter memória. Isso já é uma limitação do pensamento. Por exemplo, pensa no que eu vou te mostrar. Joe! Já me perdi. Aí, Joe, você me fez perder aqui a linha de raciocínio. Estava falando exatamente do limite do pensamento. E outro limite muito evidente do pensamento é: o pensamento gasta tempo. Ele não é instantâneo. A gente não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Isso é um limite. Limita demais. Se a gente conseguisse pensar em tudo ao mesmo tempo, nosso conhecimento seria de outro calibre. Então, a gente já tem esse ponto de que o conhecimento é limitado. E a gente também não tem garantia de que a existência vai estar sempre de acordo com o nosso conhecimento. Talvez tudo mude daqui a um segundo. Talvez a gravidade deixe de existir. Talvez tudo perca a massa ou a cor. Talvez tudo se desconfigure daqui a um segundo. O conhecimento não garante o futuro. O conhecimento é uma construção do passado, que é a memória. O passado é o que a gente lembra, presente é tudo que existe enquanto está existindo, e futuro é aquilo que a gente imagina e chama de futuro. E o conhecimento, ele vem do passado, que são as memórias, se aloja no presente, com toda a sua funcionalidade,
e tenta prever o futuro. Tem funcionado em muitos pontos, a ciência tem sido muito poderosa, mas isso não garante que vai ser sempre assim. A gente não sabe se a natureza da existência permite que tudo mude de uma hora para outra, ou se tudo realmente tem que seguir a causa e consequência. O conhecimento é limitado. Ter sempre em vista que o conhecimento é limitado nos fará driblar o conhecimento. Driblar no sentido de não ficar apegado a nenhum conhecimento. Talvez por condicionamento ou por segurança, prazer, mas aí tendo em vista que os conhecimentos são limitados e que não garante a verdade da realidade da existência, isso faz com que a gente se solte dos conhecimentos. Rumo à divindade, né? Estamos indo. Driblando as ilusões, driblando os conhecimentos. Mas ainda falta o ego. Eu tenho uma dificuldade de explicar o que é o ego. O ego talvez tenha essa dificuldade. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Existe a consciência. Né? Nessa consciência tem os pensamentos, tem as memórias, tem as percepções, as sensações, os sentimentos, as emoções. Tudo que a gente pode falar que existe, a gente só pode falar que existe porque está na consciência. Independente do que seja, se é através da percepção, ou do mental. Isso é a consciência. Isso ainda não é o ego. O ego é quando essa consciência deixa de ser afetada por tudo que ela pode ser afetada e passa a ser afetada por alguns mecanismos específicos. Mecanismos esses que se automatizaram na busca por prazer e segurança. Preste bem atenção, quando a gente pensa numa coisa boa, a gente tem boas sensações, boas emoções. Quando a gente pensa em uma coisa ruim, a gente tem sensações ruins, emoções ruins. Quando a gente percebe coisas boas, a gente tem boas sensações, bons sentimentos. Quando a gente percebe coisas ruins, a gente tem sensações ruins, emoções ruins. Essa classificação de bom e ruim, ela é natural de alguns processos que afetam a consciência. As sensações, tem sensações que a gente quer repetir e tem sensações que a gente não quer repetir, que a gente quer evitar, que nós queremos evitar. Quando os processos de pensamento se automatizam em buscar algumas experiências e evitar outras, esse automatismo que gera insensibilidade, porque ele é insensibilidade, porque ele para de ser afetado, por exemplo, pelas percepções, e ele se retroalimenta, ele é afetado por si mesmo. O pensamento gera emoção, que gera pensamento, que gera emoção, que gera pensamento, que gera emoção, que gera pensamento, que gera emoção, que gera pensamento. E começa a excluir os outros aspectos que influenciam ou influenciariam a consciência. E a consciência passa a ser influenciada por esse automatismo. O pensamento buscando boas experiências e evitando experiências ruins. Esse é o mecanismo do ego. E todas as outras experiências, depois que esse mecanismo foi formado, todas as outras experiências, quando virar memória, elas vão entrar e cair direto nesse mecanismo.
o pensamento vai usar todas essas outras experiências na sua busca por segurança, prazer e conforto, e nessa sua tentativa de evitar sofrimento. E vamos começar a ficar insensíveis, por exemplo, para com as outras pessoas. Vamos ver as outras pessoas sofrendo, só que o sofrimento deles não vão influenciar a nossa consciência, porque a nossa consciência está enredada nesse mecanismo de busca por prazer pessoal e evitar sofrimento pessoal. Aí o sofrimento das outras pessoas não vão mais influenciar essa consciência que está presa nesse mecanismo de autodefesa e autopromoção. É o egoísmo. Por isso que uma pessoa se torna egoísta, porque ela só pensa nela mesma. Pensar só nela mesma é a consciência está enredada nesse mecanismo de buscar prazer e evitar dor, baseado nas sensações que a pessoa já experimentou durante a vida. E como a gente pode driblar isso? Porque esse mecanismo ele começa muito cedo na vida de um ser humano e ele vem sendo alimentado durante a vida. Depois de 20 anos, são 20 anos basicamente de condicionamento desse mecanismo que a gente pode chamar de ego E de novo a saída é a atenção. A gente tem que ficar atento a todos os processos da consciência, sejam processos da percepção, sejam processos emocionais, sejam processos mentais, sejam processos sentimentais. Acho que, pelo que eu já expliquei, dá para entender exatamente o que eu estou chamando de processos mentais. Os processos mentais são as memórias e os pensamentos. Os processos emocionais são as emoções. Aí a gente pode até colocar as sensações e tem os processos da percepção, que são os sentidos. As sensações, elas transitam entre os processos emocionais e percepção. As memórias afetam os pensamentos afetam as memórias. As memórias e os pensamentos se relacionam com as emoções se relacionam com as memórias e pensamentos. As memórias, pensamentos e emoções se relacionam com as percepções, e as percepções se relacionam com as memórias, os pensamentos e as emoções. Acho que dá para explicar melhor. Mas não agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Talvez eu faça um vídeo só para explicar esse pedaço. Ou então eu faço um vídeo e corto essa parte. E coloco, emendo no lugar. Ou então eu explico agora e só corto a parte que ficou confusa. Vamos lá. As memórias geram os pensamentos. As percepções e as emoções e os pensamentos geram memórias. As percepções as percepções, as memórias e os pensamentos geram emoções. As emoções geram memórias. Influenciam pensamentos, influenciam as percepções.
Na verdade, eu acho que dava para entender já desde o início. Então, como a gente dribla o ego? Com atenção, estar atento a todos os processos possíveis de se estar atento. Porque a gente não sabe, a gente não tem o conhecimento de onde estão os nossos condicionamentos, de onde estão os mecanismos de automatização desses processos de busca por prazer, conforto, segurança, esses processos de fuga da dor. Então é preciso permanecer atento. No início eu disse que atenção e autoconhecimento são sinônimos. Então a forma de driblar as ilusões dos conhecimentos e o ego é o autoconhecimento. Então meio que a cobra mordeu o próprio rabo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e seus deuses. O autoconhecimento nos leva à divindade. Mais ou menos uns 400, 500 anos depois de Sócrates, tinha um cara que muitas pessoas consideram ele como Deus e homem. Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, ele falava coisas como: o reino de Deus está dentro de nós. Negue a si mesmo, carregue sua cruz dia após dia. Como podes pretender tirar o cisco do olho do irmão, se tens uma trave no seu? Ao longo das eras humanas, que estão historicamente ou em forma de religiões, ou ciências ou filosofias, mas é certo que existem registros de vários humanos ao longo das eras que nos faz pensar sobre o autoconhecimento, que nos faz pensar sobre nós mesmos. Por exemplo, Carl Jung, considerado um dos pais da psicologia analítica, disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Não sei quem disse, mas alguém disse, acho que mais lá para trás na história, que o autoconhecimento é o degrau por onde ascender. Em um livro de Albert Einstein, o físico Albert Einstein, no livro Como Vejo o Mundo, o título do livro de Albert Einstein é Como Vejo o Mundo. E nesse livro ele responde a uma pergunta. A pergunta é: como julgar um ser humano? Aí Einstein respondeu: de uma única maneira eu julgo o ser humano. Em qual intensidade e com qual finalidade ele se livrou do seu eu. Acho que Aristóteles falou: se as pessoas conhecessem a si mesmas, a maioria dos problemas da sociedade estariam resolvidos. Muitos pensadores, muitos cientistas, muitos mestres espirituais falaram sobre o autoconhecimento e falaram da importância e do poder do autoconhecimento. Então eu aproveito para me apresentar. Eu sou Antônio Lucrécio, sou homem, sou ser humano, nasci em 1900 e... não,
Na verdade, eu não sou Antônio, né? Antônio é uma palavra e eu não sou uma palavra. Antônio é o apelido que meus pais me deram. Estou acostumado a ser chamado assim, então se falar Antônio, opa, eu vou, se chamar outro nome, eu vou achar que não é comigo, é questão de condicionamento, de costume, de hábito. Eu não sou Antônio, mas estou acostumado a ser chamado de Antônio. Em questão de ser um ser humano, o ser humano é um conceito. Me enquadro nesse conceito, mas sou realmente um ser humano? Tanto faz. Eu sou o que sou, independente da palavra que você vai usar para se referir a mim. Eu sou o que sou, independente se eu enquadro ou não em conceitos que você carrega, ou que qualquer outra pessoa carregue, ou que eu mesmo carregue. Eu sou o que sou, independente de qualquer julgamento. Então, se eu sou um homem, tanto faz. Se você vai me chamar de homem, de mulher, de planta, de cogumelo, tanto faz. Eu sou o que sou, enquanto eu estiver sendo. Eu sou o que sou, e sou o que sou acostumado a ser chamado de Antônio. Então, vamos começar de novo. Vou me apresentar. Eu sou o que sou, enquanto eu estiver sendo. Eu sou o que sou, acostumado a ser chamado de Antônio. Acostumado a ser enquadrado no conceito de humano, no conceito de homem, de brasileiro. Tanto faz, e muitos outros enquadramentos possíveis aí, dependendo de como você constrói as caixinhas para encaixotar tudo que você percebe. Você pode falar, eu sou Antônio, sou ser humano, sou sociedade, sou matéria e energia, sou pensamento, sou existência. Essa questão de ser pensamento é engraçado, porque se eu me perguntar o que eu sou, se eu perguntar para mim mesmo o que eu sou, faça essa pergunta para você mesmo. O que você é? Mas se pergunte o que eu sou. Quem vai tentar responder essa pergunta é o pensamento. E raramente o pensamento vai falar eu sou o pensamento. Ele não vai falar eu sou o pensamento. Provavelmente ele já tem uma imagem criada, pronta, como uma resposta a essa pergunta. Usando, por exemplo, o nome eu sou Antônio. Não, eu sou Antônio. Quem está respondendo essa pergunta é o pensamento. Então, se o pensamento quiser ser 100% honesto, ele vai falar eu sou o pensamento. Mas aí existe uma construção imaginária de uma entidade de nome Antônio, e o pensamento quer falar que essa entidade é o eu. O pensamento pode até falar que essa entidade imaginária que o próprio pensamento criou é o dono do pensamento. Isso é uma ilusão. E essa ilusão está dando força ao ego. A ilusão de uma entidade como dono do pensamento dá força ao mecanismo automatizado de busca por conforto, prazer, segurança, alívios. Não que o prazer, o alívio, o conforto, a segurança sejam ruins. O ruim é o automatismo, é a mecanização desse processo de busca que impede a consciência de ser influenciada por tudo que é capaz de influenciá-la. Aí você diminui a consciência nesse mecanismo pequeno de busca por prazer, sendo que a consciência pode ser algo muito maior, mais amplo, mais vasto, mais profundo. É tipo você poder enxergar o mundo inteiro, mas você para de enxergar o mundo inteiro para enxergar uma foto ou um desenho mal feito que você fez do mundo. É uma boa analogia essa. Você tem toda a realidade para você enxergar. Só que ao invés de enxergar toda essa realidade, você
faz um desenho mal feito da realidade e passa a vida inteira preso nesse desenho mal feito que você mesmo criou da realidade. Esse desenho tem sua realidade, mas a realidade é muito maior do que esse desenho. Então, sou o que sou, acostumado a ser chamado de Antônio Lucrécio. O pensamento gosta de se desviar, principalmente em ilusões de entidade, que o pensamento quer se identificar porque talvez ache mais seguro, ou seja, só um condicionamento. Desde criança que a gente está criando essa entidade imaginária. Se ficar dúvida sobre isso, deixa um comentário aí. Deixa um comentário com qual é exatamente a sua dúvida. Ou então você vai lá no meu Instagram, manda um direct, que é mais fácil inclusive. E direto eu coloco caixinhas de perguntas no Instagram. Você pode colocar lá sua dúvida também em relação a isso. E continuando, eu nasci em 1900 Quer dizer, na verdade, se eu for 100% honesto, eu nem posso falar que eu nasci, porque eu não lembro se eu nasci. Calma, eu sei o que você está pensando. Esse cara é doido, tudo nasce. Calma, eu sei. Eu não lembro de eu ter nascido. Mas eu estou convencido de que eu nasci. Convenceram-me que eu nascia. As outras pessoas me convenceram de que eu nasci. Me convenceram de que todas as pessoas nasceram. E me convenceram também de que todas as pessoas vão morrer. Todos os humanos nascem e morrem. Eu estou convencido disso. Me convenceram disso. Mas se eu for 100% honesto, eu não sei se eu nasci. Eu não lembro. E mesmo se eu lembrasse, eu ainda podia duvidar da memória. E eu não sei se eu vou morrer. Eu sei que outras pessoas morreram. Eu sou imortal até que eu experimente a morte. E o que morre? Parece que os átomos do corpo ficam aí. Os átomos, a energia que está aqui continua, espalha pelo mundo. Mas se você me jogar no liquidificador e me triturar, eu deixarei de ser eu. Eu sou essa formação atômica bem específica, né? Eu sou essa informação aqui, ou eu sou o resultado dessa construção atômica que é muito específica. Os átomos estão em lugares bem específicos, bem determinados. As moléculas estão tendo seu funcionamento baseado nessa construção atômica. É isso que morre? Essa informação deixa de existir? Imagine a existência com um plano cartesiano. Cada pedacinho de existência está num ponto específico desse plano cartesiano. E por cada pedacinho da existência estar em um ponto específico, ela tem uma relação específica com todos os outros pedacinhos de existência. E esses pedacinhos de existências aqui se relacionando dessa forma específica é o que vai morrer. Porque quando eu morrer, serão outras relações, porque todos esses pedacinhos específicos de existência estarão em outros lugares. Vida é o que mantém esses pedacinhos nesse padrão de funcionamento que gera essas percepções, que geram o sabor, que geram as memórias, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os condicionamentos, as ilusões, os conhecimentos e o ego. O pensamento morre quando o corpo morre ou o pensamento continua de alguma maneira?
O pensamento é produto desses pedacinhos específicos de existência se relacionando de maneiras específicas. Se o pensamento morre, quando a gente morre, e se é possível com meditação a gente pensar em nada, o pensamento não existir por alguns momentos, então a meditação, de certa forma, é experimentar a morte, ou pelo menos uma parte da morte, a morte do pensamento que sustenta o eu, a entidade imaginária. Então, o pensamento desliga, o eu deixa de existir por um momento, a entidade imaginária deixa de existir por um momento, os problemas deixam de existir por um momento, embora possa existir as reações fisiológicas, mas essas reações fisiológicas não serão consideradas problemas, serão só mais processos na existência. Tudo é isso, né? Tudo são processos no existir. Tudo que está existindo enquanto matéria são processos da existência. Tudo que está existindo enquanto mental são processos da existência. Tudo que está existindo enquanto emocional, sentimental, são processos da existência. Tudo que está existindo enquanto percepção são processos da existência. E esses processos da existência se relacionam entre si, se influenciam, se afetam, se transformam. Terminei. O vídeo acaba aqui. Falou, galera.